Hoje nós iremos falar sobre a unidade 4 do livro de Geografia. Falaremos sobre o Brasil, a população e as culturas. Iremos falar dos povos que existiam e que chegaram aqui para formar toda essa diversidade na população, para miscigenar não só as características populacionais, também as culturais. Então, para iniciar o nosso estudo, peguem um livro de geografia, abram na página 20 e 21 para explorarmos a nossa página de abertura. Em sua opinião, o que as pessoas das fotografias do mural representam? Você acha que todas essas pessoas têm culturas parecidas? Por quê? Quando nós observamos a página de abertura, nós percebemos algumas fotografias. Na opinião de vocês, quem são essas pessoas retratadas nessas fotografias? O que elas indicam de acordo com o tema que nós estudaremos hoje? Vocês responderam que essas pessoas indicam os povos que aqui chegaram para formar a nossa população e a nossa cultura. Vocês acertaram. Essas fotografias indicam europeus, africanos, asiáticos, todos aqueles que chegaram no Brasil para formar a nossa diversidade populacional e cultural. Nós somos um país muito miscigenado, ou seja, com uma mistura de etnias. Essa mistura de etnias formou a população. Junto com a formação populacional veio a formação cultural. Por isso que nós temos a influência de todos esses povos, dos índios, dos europeus e dos africanos. Vamos agora conhecer a formação inicial do povo brasileiro. Vamos abrir o nosso livro na página 22 e colocar a data de hoje. No capítulo 1, nós falaremos justamente sobre o início dessa formação populacional. Vamos observar no primeiro trecho do livro a formação inicial da população brasileira. População brasileira, uma mistura de povos. A população brasileira formou-se, inicialmente, da mistura entre os povos indígenas nativos, os europeus e os povos africanos trazidos à força e escravizados. Ao longo do tempo, representantes de muitos outros povos chegaram ao país, contribuindo na formação da população brasileira. Então, como nós vimos, a população brasileira, ela iniciou a sua formação a partir dos índios nativos que viviam, os europeus que chegaram para colonizar e os africanos que foram trazidos à força para ser tratados como escravizados. Mas a nossa formação populacional não limitou-se apenas a esses três povos. Outros povos, com o tempo, acabaram vindo para o Brasil, pelo Brasil ter sido uma terra promissora, com muitas riquezas. Agora, vamos conhecer um pouco da influência dos povos indígenas na formação do povo brasileiro. Os povos indígenas. Antes da chegada dos europeus, em 1500, o atual território brasileiro já era habitado por cerca de 1000 povos indígenas. Os europeus impactaram a vida desses povos, tomando suas terras, assassinando e escravizando pessoas e trazendo doenças que não existiam no continente. Cerca de 250 povos indígenas brasileiros sobreviveram ao massacre do qual foram vítimas. Nos dias atuais, a maioria dos povos indígenas vive na área rural, porém, 39% dessas pessoas vivem nas cidades. Muitos povos indígenas têm sua existência associada à permanência na terra ancestral. Por isso, esses povos lutam pelo reconhecimento oficial das terras onde vivem. Nós podemos observar essa informação que foi nos passada agora através de um mapa. Observe o mapa da localização do território dos povos indígenas nos dias atuais. Observe onde há a maior quantidade de terras indígenas demarcadas. Os pontos vermelhos indicam as terras menores. Vocês perceberam que os indígenas, eles foram massacrados, né? Os portugueses, quando aqui chegaram, que encontraram os povos nativos, eles procuraram escravizar e explorar os indígenas de várias formas, né? E eles contribuíram para a formação do povo brasileiro e também da nossa cultura. Existem inúmeros elementos que estão presentes na nossa cultura que nós herdamos dos povos indígenas.
Outra influência que nós tivemos foram dos povos africanos. Os africanos vieram para o Brasil para trabalharem como escravos. Eles foram muito massacrados também. Eles vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e na casa dos homens ricos, dos fazendeiros. A escravidão no Brasil durou aproximadamente 300 anos. Após a liberdade dos escravos, eles continuaram sendo muito maltratados no Brasil. Como eles eram muito maltratados, eles formaram pequenas sociedades. Essas pequenas sociedades chamavam-se quilombos. A partir desses quilombos, que reuniam negros fugidos, negros livres, eles começaram a formar as comunidades que hoje nós chamamos de comunidades quilombolas. Essas comunidades quilombolas, elas trazem consigo a herança deixada pelos negros escravizados. Então, esses negros que vivem nas comunidades quilombolas, eles mantêm até hoje a cultura dos escravos, a cultura daqueles povos que viviam nos quilombos. Nós iremos acompanhar agora 2 trechos do livro que falam sobre a influência dos africanos na formação da população e da cultura brasileira e sobre as comunidades quilombolas. A influência dos povos africanos. A África é um dos continentes do planeta Terra. Esse continente abriga mais de 50 países, nos quais vivem diferentes povos com características culturais únicas. Isso faz da África um continente culturalmente muito diverso. Muitas pessoas africanas foram trazidas à força para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Elas vinham de várias regiões do continente africano e pertenciam a povos diferentes, e por isso traziam consigo diferentes hábitos e tradições. A partir do momento em que eram sequestradas na África, essas pessoas passavam a ter sua humanidade totalmente desrespeitada. Quando chegavam ao Brasil, elas eram vendidas como se fossem mercadorias aos senhores de terra, que eram os colonizadores brancos. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar, na produção de açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, no cultivo do café e em serviços domésticos. Mesmo após o fim da escravidão, em 1808, as condições de vida dos ex-escravizados e de seus descendentes continuaram precárias. Atualmente, mais de 130 anos depois do fim da escravidão no Brasil, descendentes de africanos ainda enfrentam dificuldades provenientes da discriminação racial. A discriminação e as desigualdades raciais atingem parte dessa população das mais variadas formas, desde o acesso à moradia e à educação até a renda salarial. Comunidades quilombolas. A escravidão durou mais de 300 anos no Brasil. Durante esse período, e até mesmo depois dele, formaram-se vários quilombos. Os quilombos eram espaços de reconquista da liberdade e da dignidade humana e núcleos de resistência à escravidão e à exploração do trabalho forçado. Esses núcleos, ou comunidades, agrupavam pessoas escravizadas que fugiam dos maus tratos, escravizados que haviam sido libertos, indígenas e brancos pobres. Os quilombos tinham organização social, política, econômica e cultural próprias, que refletiam valores, costumes e tradições dos povos que os compunham e se relacionavam fortemente com as terras ocupadas. Ao longo da história, muitos quilombos foram destruídos, mas outros tantos resistiram. Hoje, os grupos de descendentes dos quilombos formam as comunidades quilombolas e continuam refletindo a cultura de seus ancestrais. Existem aproximadamente 2.900 comunidades quilombolas reconhecidas no Brasil. Apesar de as terras ocupadas por elas serem propriedade definitiva de seus habitantes e direito garantido pelas leis brasileiras, esse direito muitas vezes é ameaçado por interesses do agronegócio e do turismo. Além das comunidades já reconhecidas, inúmeras outras seguem lutando pelo reconhecimento legal e pelo direito à manutenção de suas histórias e tradições. Agora, vocês assistirão um audiovisual que retrata a cultura quilombola dentro dessas comunidades que foram faladas.
O Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais, é uma das regiões mais pobres do estado, mas tem nas tradições da cultura negra uma das suas maiores riquezas. O local tem a terceira maior concentração de quilombos do Brasil. São mais de 50. A partir de hoje, o Repórter Brasil exibe uma série de reportagens para mostrar as dificuldades e a luta pelo reconhecimento dessas comunidades. Menina cor de canela, apareça na janela, eu tô louco pra te ver. A viola está chorando, parece que tá falando, eu quero casar com você. Menina cor de canela, apareça na janela, eu tô louco pra te ver. A viola está chorando, parece que tá falando, eu quero casar com você. A gente não sabia que a nossa comunidade era diferente de outras, que era diferente da cidade. Eu fui vir na cidade a primeira vez, eu tinha 15 anos. Essa coisa burocrática de se aceitar quilombola e receber certificado da Fundação Palmares, eu fui ter contato com isso em 2005. Eu falo com uma satisfação muito grande ter me descobrido como quilombola, que até um certo tempo a gente não sabia que a nossa comunidade era remanescente de quilombo. Eu não tinha conhecimento, nem sabia o que era quilombo. Aí eu falava, nós não temos quilombo nenhum registrado. E na verdade que a gente estava passando em cima da terra dos quilombos. Os quilombolas eu descobriu foi agora através da reunião, foi que nós foi descobrir que nós é os quilombolas. Muitos costumes dos escravos a gente está tentando manter, tentando segurar as tradições, aquele acolhimento que os escravos tinham com os companheiros, então a gente vem nessa tradição, né? Em São Paulo, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente entra numa condução, quem está sentado no canto torce para o canto, quem está sentado na beirada está torcendo para a beirada para o que está no canto não encostar nele. E a nossa comunidade, não, a gente tem já tem aquele calor humano que é típico das comunidades tradicionais. Território é onde a forma de vida se faz, né? É onde o modo de se viver. Quando mesmo a gente vai discutir sobre território nas comunidades quilombolas, a gente costuma muito perguntar ao pessoal mais velho aonde que o pai dava água à criação, aonde que a avó buscava barro para passar no fogão, aonde que plantava, aonde que passava o córrego. E aí quando eles vão falar onde são, a gente vê, assim, olha, o físico, olha o tamanho desse território. Mas nós temos o território da convivência, né, que é muito maior. Já fui para a construção civil em São Paulo já 2 vezes, só que eu não adaptei. Quando você estava em São Paulo, o que você sentia mais falta daqui? Até do mato. O modo de vida, os saberes, né? O patrimônio material e imaterial, até a forma que a casa é construída, né? Então, tudo numa comunidade quilombola, numa comunidade rural, é um grande patrimônio, né? A parte religiosa, aquela parte da cultura, toda a comunidade pertence ainda manter essa parte, que é o tambor, o reinado, o pontão, a bandeira, essas coisas que usava naquela época da defesa da imagem. É uma coisa que eu amo de paixão. Então, é uma coisa que eu acho, e eu falo para o jovem, que nunca deve deixar morrer. Menina suspende a saia, não arrasta a saia não. Seu marido tá em São Paulo, não vai te dar saia não. E vou dar minha despedida que agora não quero mais, que é pro povo não dizer que isso já não presta mais.
Agora que nós já conhecemos a influência dos povos na formação da população e da cultura brasileira, nós iremos realizar as atividades que estão no nosso livro. Façam com bastante atenção. Caso hajam dúvidas, nós tiramos lá na nossa aula online. Lembrando que a questão 4 e 5 vocês deverão responder no caderno de geografia. Façam um cabeçalho, coloquem a data de hoje e respondam as questões aí no caderno de vocês. Quarto ano, foi um prazer estar com vocês. Nossa semana só está começando. Um grande beijo e até a próxima aula.